passar a palavra para o nosso amigo, o Marco, que vai fazer as palavras iniciais, e depois fiquem totalmente à vontade para perguntar, para esclarecer. A gente tem algumas perguntas feitas virtualmente, mas a prioridade é que quem está aqui possa esclarecer suas dúvidas e fazer as devidas perguntas, tá? Então vou pedir para todo mundo se concentrar com a gente agora. Pai de infinita bondade, espiritualidade amiga, pedimos nesse momento que o trabalho de hoje seja banhado de fluidos de luz, de muitas energias de amor, que possamos extrair daqui dessa oportunidade, dessa grande oportunidade que estamos tendo, muito conhecimento, que esse conhecimento sirva de ferramenta para aquilo que precisamos mudar, os comportamentos que precisamos alterar, para buscar de verdade a nossa reforma íntima, tão bem trabalhada pelo professor Marco aqui presente. Pedimos, Pai, que tenhamos a clareza de raciocínio, a abertura do coração para receber esses ensinamentos com amor, com a capacidade de refletir e com a vontade de melhorar a cada dia. Que possamos sair hoje daqui melhores do que entramos e com mais chance e com mais força para mudarmos o que precisamos mudar. Que assim seja, graças a Deus. E fica agora a palavra com o nosso amigo Marco Bechara. Seja muito bem-vindo, Marco. Boa noite a todos, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou iniciar explicando duas coisas para vocês. Uma, a importância de uma ágora. O que é uma ágora? E a importância de termos o despertar de consciência para a cidadania espiritual. Então, o que é uma ágora? Ágora é um nome, né, a nível de transliteração do grego para o latim. Era um espaço dos gregos para conversa, para debates de coisas que eram relevantes na cidadania grega. Então, um espaço de ágora normalmente começava exatamente como a gente está fazendo aqui agora. Tinha um coordenador que falava como se fossem umas palavras de boas-vindas e lançava aos debatedores, às pessoas que estavam participando da conversa, um assunto que era relevante para a cidadania grega. E isso era o início. Depois as pessoas iam perguntando, às vezes não era a pessoa, por exemplo, que estava coordenando que respondia, era outro, e a coisa ia trocando. Por que eu falo da ágora? Hoje eu acredito que a maioria das casas espíritas já tem essa consciência da necessidade da palestra, mas tem que haver diálogo. Porque o que é a palestra, se você fizer uma análise? Eu falo para você, eu escuto, você é muito mais receptivo e você não interage, porque não há tempo hábil, porque o palestrante está ali com um tempo delimitado, ele tem que falar um determinado assunto, não tem conversa, ninguém consegue às vezes tirar dúvida. Então a ágora, ela entra por dentro desse problema e fala assim, não, tem alguém que pode coordenar, mas o espaço é público, é para todos conversarem, tirarem suas dúvidas, e eu acredito que isso é uma tendência nas casas espiritualistas. E quando eu falo espiritualista, eu não estou falando só da casa espírita, eu estou falando da Umbanda. Eu sou sacerdote de Umbanda. Um dos grandes problemas da Umbanda, não tem palestra pública, não tem ágoras. Então eu acredito que os dirigentes das casas espiritualistas, né, eles têm que começar a pensar melhor sobre isso. Um espaço onde as pessoas possam se encontrar para conversar amigavelmente, trocar informações. Puxa, tive essa dúvida, vamos tentar pesquisar para ver como é que isso procede. Essa é a única forma de ver, não tem uma outra forma. Então isso é muito importante. Eu acho que vai ser uma tendência aí, talvez nos próximos anos, das casas espiritualistas começarem a abrir esse espaço de ágora. Tá? Então a primeira coisa, nós estamos fazendo aqui exatamente uma ágora, né, aqui no Grege. Outra coisa que é muito importante é entender a necessidade de cidadania espiritual. Eu vou rememorar a vocês um vídeo do Pinga Fogo
de 1971, onde perguntaram ao Chico se a Terra iria mudar o padrão vibracional dela. E o Chico, né, ali intuído, né, pelo Emmanuel, ele fala sobre uma coisa muito bonita e de muito valor para a gente entender. O Chico fala assim: Kardec publica o Livro dos Espíritos em 1857. 1857. Porém, a espiritualidade que o assistia disse a ele que já tinham passado 100 anos do início da transição. Então, a transição planetária do mundo de expiações e provas para o mundo de regeneração começou em 1757, quando da publicação do Livro dos Espíritos, 100 anos depois. 100 anos depois, fazendo 200, 1957. 100 anos depois, 2057. Exatamente o número que Divaldo, né, com a pena dele, transcreveu o que Joana confirmou. Então, a partir de 2057, nós devemos estar entrando em um mundo de regeneração. Ou seja, não é que rompeu, nós vamos adentrar a possibilidade vibracional de um mundo de regeneração. Aí você pergunta assim: mas Marco, o que já está sendo feito? Estou falando para vocês que já tem 300 anos de transição, muitos espíritos já estão em processo imigratório, já estão saindo. Por quê? Porque eles estão exatamente fazendo, né, o que foi profetizado por Jesus: os mansos e pacificadores herdarão a terra. O que é ser manso e pacificador? É diferente. Se você pegar a maioria das traduções, que são muito mal feitas, eles dizem que é os mansos e pacíficos. Não. Pacífico é aquele que convive e aceita a paz. Pacificador é aquele que produz e promove a paz. Isso é diferente. O que é ser manso? É mansuetude. É você ter a oportunidade de entender a dificuldade do outro. Você não cobra do outro as mesmas coisas que você sabe, ou as mesmas condições espirituais de entendimento que você tem. Então, a mansuetude é isso: é você ter resiliência, é você saber entender que o outro tem dificuldade, o outro não está no mesmo prisma, às vezes, vibracional com a gente. Então, Jesus deixou claro: olha, os mansos e pacificadores herdarão a terra. Por quê? Quem não tiver um padrão vibracional condizente com a nova realidade, vou explicar isso. Mundo de expiações e prova, tem um intervalo vibracional. Então você tem um cara que é muito mal, está aqui no início do intervalo, é aquele que já está entendendo e fazendo bondades, que está já no intervalo aqui na ponta. É aqui está o intervalo. Só que esse espaço vem diminuindo. Então, os espíritos com padrão vibracional muito baixo, há 300 anos, estão sendo emigrados. Vai chegar uma hora que isso vai alinhar, que pela previsão de Chico, confirmado por Joana, em 2057. Então, daqui para frente, vai aparecer um novo espaço vibracional. Aí você fala assim: para que isso aconteça, novos espíritos com padrão vibracional maior do que os que estão encarnados têm que vir para o planeta. Então, você está vendo aí, né, de Sírios, vindo muitos espíritos um padrão vibracional maior para poder suportar esse novo padrão que a gente adentra, que é o padrão de regeneração. E aí você pode perguntar assim: Marco, mas o que isso tem a ver com a cidadania espiritual? Porque nós temos que começar a entender que nós fazemos parte do cosmos. Então todos os orbes estão ligados a um sistema solar. Por exemplo, o nosso sistema solar, a Terra junto com Mercúrio, são os dois planetas de maior densidade. A Terra tem 5,52 e Mercúrio tem 5,43. Densidade é gramatura por centímetro cúbico. E o corpo espiritual, quando uma pessoa vai encarnar, ele retira exatamente dessa atmosfera vibracional do planeta. E dentro, só do nosso sistema solar, né, com aquele númerozinho pequeno de planeta, você
Você tem lá na ponta Saturno, que é o mais evoluído. Ou seja, qual a densidade de Saturno? 0,69 de gramatura por centímetro cúbico. Isso significa que os espíritos que habitam Saturno têm uma oportunidade, vamos dizer assim, de ter um corpo muito mais sutilizado do que o nosso. E outra coisa, quando você está em processo de transição, não é apenas o planeta Terra que está em transição, é todo o sistema solar. E para isso, né, a grande fraternidade branca, onde Jesus é um dos membros, eles vêm em socorro nosso. Eles dão mensagens. Eu tive oportunidade, eu sou curador arcturiano, eu fiz um curso de cura arcturiana, eu tive que entender como é a relação das canalizações dos arcturianos. Eles falam coisas específicas do Evangelho, coisas que Jesus já falou para a gente. Então, você tem os arcturianos, né? Eu estou falando de extraterrestres. Você tem os assírios, assirianos, os pleiadianos, que são todos espíritos que orbitam próximo ao nosso sistema solar, que estão preocupados com a nossa evolução, com a evolução de todo o nosso sistema solar. Junto com o planeta Terra, Mercúrio está no mesmo barco que a gente. Ele é um pouquinho mais adiantado, mas dentro de uma psicosfera muito parecida com a Terra. Só que a ciência não conhece nada disso, né? Estamos falando da ciência espiritual. Eu te dou a palavra. Então, a cidadania espiritual vem exatamente daí. Nós entendemos que nós somos cidadãos do cosmos. Nossos irmãos não estão só, né, dentro da nossa casa, do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Nós somos irmãos de muitos outros irmãos do cosmos. E eles estão sempre prontos a nos ajudar. Essa coisa de dizer que extraterrestre é malvado, né? É tudo mentira, porque a tecnologia está ligada à inteligência. E a inteligência, ela vem de acordo com o nível de moralidade. Então você não vai ter, né, vamos dizer assim, uma pessoa extremamente inteligente com uma moralidade muito baixa, a não ser, né, quando está em processos ainda, né, vibracionais, como é o nosso caso aqui, né, de expiações e provas. Magos negros que são muito inteligentes, mas ainda são ignorantes para entender a justiça de Deus. Pode perguntar. Vamos. Agora, isso foi a abertura, agora a gente abre para as perguntas que não estão só ligadas ao que eu falei, pode ser qualquer assunto, né? Eu não sou sabe tudo, mas se eu não souber aqui, eu tenho um tablet aqui, eu corro para cá. A gente tem celular também para pesquisar. Obrigada pela oportunidade da pergunta. Porque eu já li alguma coisa sobre os arcturianos, sobre as Pleiades, mas eu nunca achei as informações confiáveis o suficiente. Aí, se o senhor pudesse me indicar uma literatura confiável, que realmente vale a pena estudar, porque esse grupo é muito bacana. Eu te digo que para você começar a entender o que é falado, por exemplo, por esses seres, né? Porque eles têm assim, essa coisa de corpo afunilado e um cabelo, uma cabeça grande real, porque eles não têm necessidade de comer como nós temos, então eles se alimentam de energia, é outro nível. E vamos dizer assim, a sustentação neural, por causa da quantidade de informação, normalmente faz com que a cabeça seja maior. Se você estudar antropologia, você vai ver que o homem vem aumentando o seu crânio para suportar uma capacidade neural maior, né? Então, eu te recomendaria começar com a Fraternidade Branca. Ler sobre a Fraternidade Branca. Se você botar no Google lá, livros sobre a Fraternidade Branca, tem vários. Tá? Então, ali você vai entender uma coisa que está escrito por Emmanuel, A Caminho da Luz. Que existe uma pleiade de espíritos iluminados, onde Jesus é apenas um dos membros, que regem o equilíbrio, a harmonia e o amor do cosmos. Então, quando você entende esse início, você começa a entender que tem planetas próximos, de outro sistema solar inclusive, mas muito próximos, porque eles têm entes queridos aqui, que muitos de nós, né, para não dizer 99,9%, não vou dizer 100% que é perigoso, mas nós já passamos por outros planetas. Nós
somos cidadãos, né, do cosmos, e aí esse é o conceito de cidadania espiritual. Então, eles se preocupam conosco, eles querem nossa evolução. Então, quando você lê, por exemplo, livros para entender o que é o Arcturus, ou as Pleiades, né, os Pleiadianos, né, eles, quase todos, já partem do princípio que você conhece esse conceito de cidadania espiritual, que a fraternidade branca traz muito bem. Isso não é de agora, não. Se você olhar Helena Blavatsky, já falava isso lá atrás, no século XIX, tá? Quando o Leadbeater, né, que era o bispo anglicano da igreja inglesa, né, é levado pela Helena Blavatsky para um ashram, ele fica estupefato, sim, pelo nível de conhecimento. Nunca no Ocidente tinha sido falado de chakras. Tanto é que o livro que a maioria das casas espíritas usa é o livro Chakras do Leadbeater, que tem uma espécie de desinformação. O Leadbeater era muito inteligente, mas as pessoas esquecem de ver lá até uma página que ele diz, ele mostra a ignorância dele. Ele fala assim, ó, ao conviver com os mestres no ashram, eles não quiseram me revelar o que acontecia com uma energia chamada Kundalini. Que a Kundalini, o que é a Kundalini, pegando assim, um exemplo de Jesus? É a subida da energia telúrica que centra-se exatamente na altura do cardíaco, encontrando a energia cósmica. E ela se densifica no conceito de expansão, tá? Mas na realidade ela irradia um poder muito grande, que é o que Jesus fazia. Muita gente acha que Jesus não tinha, por exemplo, impulso sexual. Claro que ele tinha, tá? Ele estava encarnado, né? E então o que ele fazia? Ele refinava essa subida da Kundalini com o quê? Com o cardíaco, que é com o amor. Então você começa a ver que a maioria dos arcturianos, pleiadianos, eles citam isso, mas como se você já conhecesse. Então muitas vezes você lê um livro e você não entende o que eles estão falando, né? E outra coisa, tudo que você lê que contrarie, ou vamos dizer assim, os ensinamentos de Jesus, pensa duas vezes, porque nessas esferas, né, de informação, tem muita coisa, muita gente que acaba dizendo que está canalizando, que está psicografando alguma coisa que na realidade não está. É a pessoa mesmo lá escrevendo, querendo vender livro. Então é fácil você ver, por exemplo, você pega Chico Xavier, 430 livros mais ou menos publicados, o que ele ganhou de dinheiro ali? Nada, era tudo com a humanidade. Então tudo que você pensar que associa dinheiro com uma informação que poderia ser chamada de sagrada, né, que a gente vai produzir para se transformar em conhecimento, você tem que desconfiar. Tudo que tem dinheiro envolvido, tudo que tem valores monetários, tudo que tem retorno material, você tem que começar a olhar, né, com mais acuidade, para não ser enganado, porque tem muita coisa que não presta, publicado na internet, dizendo que foi psicografia, aí troca o nome, né? Outro dia eu vi um livro dizendo que os extraterrestres estavam trazendo uma nova metodologia de cura para o nosso planeta, e ele deu um outro nome, não lembro aqui o nome qual é. Eu fiquei curioso, porque eu leio o que presta e o que não presta. Leio tudo, para poder criar julgamento, né, de valor. Então eu falei, eu vou comprar esse livro. Aí eu comprei. Aí li. Quando eu estava assim na segunda página, o cara estava falando de apometria. Ele trocou o nome para vender livro. Fechei o livro, falei, obrigado, eu escrevi o livro está todo rabiscado. Escrevi assim, farsante querendo. E eu guardei lá, tá guardadinho, né? Mas assim, depois eu até mais devagarinho eu fui folhear. Falava das técnicas da apometria, que já está aí, já é conhecida, né? Mas ele estava querendo vender livro e botou um nome novo. Com muito cuidado, é igual eu faço uma comparação com gestão. Profissionalmente falando, eu sou profissional de gestão, né? Eu fiz administração na faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado, nessa área. A quantidade de gente que cria nomes novos para falar de coisa velha, agora a última é copyright. Seja um profissional de copyright. Eu falei, que diabo é isso? Aí eu fui lá ver, né? Técnica de persuasão. Se você estuda
estudar, eu sou bacharel em teologia. Quando você estuda a história do cristianismo, Roma teve uma importância muito grande para a cidadania ocidental, de uma forma geral. Os grandes advogados romanos eram exímios mestres em persuasão. Quando você fala, por exemplo, do processo persuasivo, exórdio, afirmação, prova e peroração, que são as 4 técnicas básicas, os romanos já faziam isso. Eu já fui dar palestra na Escola Superior de Guerra aqui no Brasil, sobre técnicas de persuasão, porque existe uma técnica que eu posso gerar o que a gente chama de judô mental. O que é um judô mental? Se eu tenho um ponto de vista diferente do seu e você não está aceitando o que eu estou te falando, o que eu faço com você? Eu puxo você. Então, o que é o judô mental? Judô mental. Quando você me empurra, eu te puxo. Quando você me puxa, eu te empurro. Ou seja, eu vou usando a tua própria força para ir começar a mostrar segmentadamente outras formas de ver o que você às vezes já criou até um dogma. Então isso é uma inteligência emocional. Se você olhar e ler o livro do Daniel Goleman, sobre inteligência emocional, é isso. Você não pode bater de frente, contrariar, porque a pessoa às vezes tem uma crença arraigada e ela não vai mudar. Não adianta você querer brigar com ela. Você tem que usar o judô mental, que é uma técnica de persuasão que agora o pessoal está dizendo que é uma coisa maravilhosa, nova, chamada copyright. Te respondi? Não, respondi, me deixou mais curioso. Você sabe que isso é o objetivo. O objetivo de persuasão. É despertar a curiosidade para novas buscas de conhecimento. Porque na realidade, quando a gente fala de conhecimento, conhecimento não se transfere, conhecimento se produz. Eu não tenho capacidade de passar conhecimento para nenhum de vocês, eu passo informação. O que vai fazer com que essa informação passada se transforme em conhecimento? Você assimilar a informação e falar assim, quero botar isso em prática na minha vida. Aí você coloca em prática e você tira suas próprias conclusões. Quando você faz isso, você está produzindo conhecimento. O conhecimento é isso, é um processo produtivo e você é que faz aquilo acontecer. Ok? Cheguei atrasado porque eu perdi o caminho. Carioca errar o caminho é um problema, né? Bechara, você fala bastante da energia Kundalini, a gente escuta nos seus cursos e tudo, e você disse algumas vezes já que é uma energia muito perigosa de se trabalhar. Porque é uma energia telúrica. Energia telúrica que vem da Terra. Mas como nós estamos encarnados, nós temos que saber lidar com ela. E para que a energia que ela começa no chakra da base, essa subida, ela tem que romper determinados grandes. Grandes é como se fosse um cadeado. Até em sânscrito tem esse significado. Então esses cadeados é a aceitação do fluxo de energia. Então quando você começa a falar em Kundalini, você tem que entender que dentro da tua medula espinhal, dentro da tua coluna tem a medula, dentro da coluna tem um canal energético principal chamado Sushumna. Ele desce até o assoalho pélvico, ou seja, até o chakra da base, e sobe serpenteando, os chakras até terminar no Ajna, que é o chakra da consciência, que dentro do ponto dos 7 anões é o mestre. A história dos 7 anões é uma história que consta no Puranas, que é um livro de histórias hindu da Índia, que mostra para as crianças, para eles começarem a entender o que cada chakra faz. O Ajna é o mestre, aquele anãozinho mestre, e cada anãozinho tem a sua respectiva correlação. Então, quando você entende que essa energia entra pelo chakra da coroa e desce até o assoalho pélvico, o que vai acontecer? É uma energia que se contrapõe a ela, que é a energia que vem do centro da Terra, que é a energia telúrica, que produz desgaste na tessitura perispiritual. Então você tem que começar a domar essa energia. Por isso é que o Leadbeater, no livro de chakras dele, ele admite que existe uma energia que é muito poderosa, que deve ser controlada, e ele não sabe direito o que é.
E aí ele traz informações que a grande maioria dos centros espíritas usa, que é equivocada. E, por exemplo, quando você fala chakra, a palavra chakra no sânscrito significa roda. Quando você fala centro vital, que é como em 1957 André Luiz usou, centro de alguma coisa, centro de vital, igual shopping center, é um centro de lojas, não é? Não é mais de uma loja, um shopping center? Sim. Então, quando ele fala centro vital, é mais de um chakra, às vezes. Então, por exemplo, o genésico, que a maioria dos cursos espíritas, quando dão um passo, fala, o genésico, tal, o genésico tem 2 chakras, que é o chakra da base e o chakra sexual. Dificilmente eu fui instrutor de curso de passe, já em vários centros, né, espiritualistas, espíritas, e quando eu falava que, peraí, o chakra da base é uma coisa, ele tem 4 nadis, o chakra sexual tem 6 nadis, eles são diferentes, tem funções diferentes, tem padrões vibracionais diferentes. Quando eu quero, por exemplo, pegar uma pessoa que está com pouca vitalidade, está pensando em suicídio, está desgostoso da vida, eu crio o mentalismo, né? Crio a endoplastia, que é o primeiro princípio hermético, para canalizar um padrão vibracional do vermelho do chakra da base. Quando ela está com uma discussão, por exemplo, sexual, eu vou num padrão vibracional laranja no chakra específico que é o sexual. Então, quando você lida com cura, você não pode ficar só imaginando o que acontece, por exemplo, num salão público, quando uma pessoa vai dar o passe. Quando você vai dar o passe no salão público, você só pensa em 7 chakras. Você chama genésico a junção do sexual com o raiz, né? Você chama o chakra, por exemplo, da testa, né? Mas você não entende que o chakra da testa tem uma função e o chakra ágina tem outra. Você não entende, às vezes, que o chakra da coroa, que tem 972 nadis, das quais 12 são internas e 960 são externas, as 12 internas têm a mesma configuração do cardíaco. Então, quando você entende, você fala assim, peraí, Marco, o que essa correlação tem a ver? Você não conecta corretamente o chakra da coroa no trabalho espiritual, no transe mediúnico, se você não acessar o chakra da cardíaca junto. É por isso que você consegue entender que tem uma benzedeira lá no interior de Minas, que nunca leu Kardec, nunca estudou fraternidade branca, nunca estudou nada, é analfabeta praticamente, e ela vai fazer uma cura maravilhosa. A pessoa fala, mas eu tinha esse pelo, agora não tenho mais, essa benzedeira me curou. Mas como é que pode? Se ela não conhece nada, ela não conhece a anatomia do corpo sutil, fisiologia do corpo sutil, ela não sabe o que é uma nádia, uma arma, um grande, ela não sabe nada. Como é que ela te curou? Então, o amor, né, isso é fantástico, ele tem a capacidade de interagir com as 5 forças do universo. O universo, hoje, conhecemos 5 forças: eletromagnético, gravitacional, nuclear forte, nuclear fraca e força de sincronicidade. Uma pessoa que trabalha mentalmente com a intenção de amor, dedicando, né, toda a sua energia para curar alguém, para tratar alguém, ela, sem saber, ela interage com essas 5 forças. E dependendo da necessidade da pessoa, ele pode fazer o quê? Fazer uma ativação da força nuclear para aumentar o amálgama dentro do núcleo das células. Pode ter uma doença ali se manifestando, e ele usa a força nuclear fraca para dissociar, expandir. Ela também usa as energias que nós ainda não conseguimos comprovar pela ciência. Quando você estuda, por exemplo, o universo ele é composto basicamente de 4% de matéria conhecida, que vão dar os 118 elementos da tabela periódica, 23% de matéria escura, que a matéria escura, a tendência dela é o que? Agregar. Ela tem a tendência a fazer isso. E 73% de energia escura, que se expande. Por isso é que os cientistas ficaram aí totalmente escarrecidos quando viram que o universo estava se expandindo. Porque a grande maioria da complexidade energética do universo é de energia escura. Por que energia escura? Porque a gente não sabe o nome, a gente não conhece nada. E a tendência da energia escura é ela se expandir sempre. Ela se expande tanto que chega em um determinado momento
que ela forma um acúmulo dessa energia, aí vira energia escura, ou vira matéria escura. Peraí, Marco, você está me dizendo o quê? É a mesma matéria-prima. A mesma matéria-prima da energia escura, da matéria escura, né? Da matéria conhecida, que são os 118 elementos da tabela periódica. Tudo que você conhece tem a mesma, vamos dizer assim, a mesma matéria-prima. Você fala assim, caramba, então nós somos feitos da mesma, vamos dizer assim, estrutura que formou uma galáxia. Né? Por isso que tem determinados cientistas dizendo que nós somos, na realidade, feitos de poeira cósmica. É verdade, tá? Porque a matéria-prima é uma só. Né? Eles não conseguem entender que essa matéria-prima, apesar de ser uma só, que esqueci o nome dele, daqui a pouco eu lembro, disse que é o hálito de Deus, tá? Essa matéria, Leon Denis, né? Ele chamou de hálito de Deus. Essa matéria dá origem a tudo. Então, por si só, Deus já criou leis perfeitas que fazem as coisas irem se formando e criando vida. Né? Quando você estuda Darwin, na origem das espécies, Darwin estava certo sobre a evolução do homem, mas ele não entendia que tinha que ter um aspecto espiritual. Né? Mas, por exemplo, nós já fomos, o que nos habita hoje já foi uma pedra. Como diria Emmanuel, do átomo ao arcanjo, a evolução é para todos. Então você fala assim, então hoje uma pedra, aquilo que forma a pedra tem um princípio ativo ali, que está adormecido, tá? Mas daqui a pouco vai virar um vegetal, aí já começa a ter a relação constatada por nós de vida, depois vira um animal, e antes de ir para o reino hominal, que é o reino dos homens, ele tem um estágio no reino dos elementais. O reino dos elementais é o reino que tem exatamente as coisas da natureza: o ar, o fogo, a terra e a água. Os elementais da natureza, aí pegando na terra, os gnomos, por exemplo, no ar, os sílfides, tá? No fogo, as salamandras, e qual outro? Na água, as ondinas. Então, quando você começa a ver esses espíritos, né, que não são ainda espíritos, são princípios inteligentes que ainda não estão totalmente formados numa unidade, ou seja, numa criação de uma identidade, não estão individualizados, como diria o livro dos Espíritos. Até eles saírem do reino dos elementais e chegarem no reino hominal, são bilhões de anos. Puxa, Marco, quando você fala isso, dá a impressão que o Big Bang, então, o Big Bang é um pedacinho, o universo já existia, muitos outros Big Bangs lá para trás, com inúmeras outras criações. Nós só entendemos do Big Bang para cá, mas existem muitos Big Bangs para trás. Jesus de uma, vamos dizer assim, de uma psicosfera de não sei quantos Big Bangs para trás, porque ele foi o grande governador para a formação do nosso orbe, né? Então você fala assim, então o espírito para ser governador de um orbe que está se formando há 13 bilhões e 700 milhões de anos atrás, ele já era luz. Então você vê o que é Jesus. Respondido? Eu queria complementar o que ela te perguntou, baseado num sonho, uma experiência que eu tive, e pode ser que eu não esteja fazendo a pergunta correta, tá? Por falta de esclarecimento, de conhecimento. Por isso que eu acho que você pode até me tirar essa dúvida. Complementando a energia que ela acabou de falar, essa região nossa aqui, quando você recebe uma luz em cima dessa região, tá? Toda azul, o complemento da sequência dessa energia que ela acabou de perguntar a você? Eu não entendi a pergunta, mas eu vou te falar dessa região aqui. O que você encontra nessa região aqui? Você tem o plexo solar, né? Aqui embaixo você tem o umbigo. Atrás do umbigo tem um chakra chamado Mengmen, que ele é responsável pela subida, inclusive, da própria Kundalini, tá? E ele onde as pessoas que têm pressão alta, quando você vai trabalhar fazendo um tratamento, você não pode energizar muito ele, porque senão a pressão da pessoa sobe demais.
Então, aqui está o centro da vontade. Aí você fala assim, então, quando eu jogo qualquer padrão vibracional, no caso o azul, um padrão vibracional de ser calmante, toda vez que, por exemplo, estou discutindo com uma pessoa, aí a pessoa começa a se exaltar, você olha para a página dela e começa a pensar um padrão vibracional azul. Você vai morrer de rir, porque daqui a pouco vai falar, ficando mansinho. Então o que eu estou fazendo? Por que esse cara começou a falar mais lento? Né? Porque funciona, o azul é uma cor calmante. Então quando você joga aqui, você faz um freio, por exemplo, às vezes numa ansiedade. E tem vários médicos na Ayurveda, né, que é a medicina hindu, que dizem que toda doença manifestada inicia-se por essa área abdominal. Então por isso que essa área tem que ser muito bem tratada. Se você pegar, por exemplo, um médico e falar assim, olha, tome cuidado com a tua circunferência abdominal, porque quando ela começa a exceder um determinado, vamos dizer assim, volume de acordo com a tua altura, pode estar manifestando alguma doença, e isso é real. Então quando você vai, por exemplo, a medicina Ayurveda, né, tem um ditado que eu acho brilhante, que fala assim, você é o que você come. Então a gente tem que tomar muito cuidado, né, com o que a gente come, porque você não só oportuniza processos, vamos dizer, degenerativos, por exemplo, a carne. Eu não sou vegano nem vegetariano, mas eu não tenho o costume de comer carne com muita frequência. A gente come pouco carne na nossa casa, tá? Mas assim, a carne é um problema sério. Por quê? Porque a carne apodrece no teu estômago. Então, junto com as tuas bactérias, os micróbios que você já tem, você prolifera mais aquilo. Então, essa região é extremamente sensível para qualquer processo, não só de saúde, mas principalmente de fluxo energético. Então, por exemplo, você olhar essa região aqui, principalmente até a pelve, exatamente a descida da Kundalini. Então, quando você vai fazer, por exemplo, um tratamento de uma pessoa que foi alvo de magia negra, normalmente, onde é que os magos negros colocam? Exatamente lá atrás, na coluna lombar, normalmente próximo à última vértebra, para que haja uma interrupção do fluxo energético. Aí, se você olhar, quando existe esse bloqueio, ele começa a pegar essa região do baço, que é um filtro, para o sangue, pega os rins, aí vai pegando aqui, e vai começando a contaminar tudo. Aí você fala assim, então, é uma região que realmente precisa. Quando você, por exemplo, eu não sei se foi a penúltima ou a última aula, eu falei sobre um cinturão Protecar. Por que, por exemplo, quando eu trabalhava no Ramatiz, a dirigente pediu para eu usar um cinturão verde esmeralda, uma placa de cobre e duas ametistas do lado. Porque é uma área de fácil acesso para processos de ataque. Então essa região é muito sensível. Então quando você vê, por exemplo, um padre, um bispo, um arcebispo da Igreja Católica, eles usam aquelas cintas violeta. Aí só para lembrar, o violeta, principalmente o violeta brilhante, que a gente chama de violeta elétrico, tem um padrão vibracional muito grande. Então você pega um pano daquele e consagra ele, O que é consagração? Qualquer objeto, esse objeto, por exemplo, ele pode ter uma função energética. Depende de como eu qualifico, como é que minha mente qualifica esse objeto. Então, normalmente, todos os utensílios que são utilizados nas crenças, na Umbanda, no Candomblé, na Igreja Católica, eles são consagrados. O que é a consagração? É a qualificação mental que aquele objeto te protege, e ele realmente te protege. O cobre, no caso do Protecar, tem uma função parecida com o que eu chamo do avião. Já viu um raio caindo no avião? O avião está aqui, um raio cai em cima dele. Por que ele não entra por dentro? Porque a periferia dele faz um dissipar do raio, a energia elétrica faz e se dissipa e vai embora. Da mesma coisa, eu estou dando uma palestra, aí eu estou falando para o encarnado, mas junto com o encarnado tem 3, 4 desencarnados. Aí esse desencarnado faz assim,
esse cara está falando essa coisa, está chamando a atenção para essa pessoa que vai despertar consciência, daqui a pouco já não vou mais conseguir ficar com ele. Aí ele fica com raiva de você. Aí às vezes ele te ataca mentalmente, não sem querer. A magia negra mais nefasta pode ser feita por uma pessoa que não entende nada de, entre aspas, de magia, mas só para vai pensar mal e falar essa porcaria e pensar canalizando, você ataca a pessoa. Já viu? O Hermance Lufo citava isso, mas tem esqueci o nome do autor espírita, que ele nos livros dele tem um desenho, ele bota uma pessoa brigando contra um monte de raiozinho saindo, né, de um para o outro, porque isso é real, isso é ataque. Por exemplo, se eu estiver desdobrado e uma falange de magos quiser me atacar, eu vou criar um escudo baseado em quê? Na projeção da minha vontade. Eu vou acionar o meu plexo solar junto com o meu asna, que é de consciência. O que eu faço? Eu faço uma imantação eletromagnética e por mais que eles me ataquem, enquanto eu não tiver a vontade de me proteger e a consciência de que eles não vão chegar, eu estou protegido. Tem uma figura que se encontra na internet, que é de ataque de obsessores, que mostra exatamente isso, né? O raio saindo do plexo e o outro do asna, e a pessoa imantada no campo protegida dos magos negros querendo atacar a pessoa. Então, essa região é muito delicada, por isso ela precisa, né, às vezes, de um azulzinho para acalmar, né, precisa de um equilíbrio. Isso aconteceu foi quando meu pai desencarnou e ele veio falar comigo, estava muito mal. E ele estava com essa bola azul na mão e botou aqui na minha barriga. Quando eu evangelizei durante muitos anos no SEMA, ali no Recreio de Bandeirantes. E aí eu trabalhava com os mais velhos, que eram os mais complicados, o menino já estava ali para entrar na marginalidade, dentro de favela e tal. E às vezes as meninas trabalhavam com os menorzinhos, né? Às vezes até bebê, ia lá na minha sala, mas dá para tu fazer alguma coisa? Porque eu não aguento mais, as crianças estão chorando lá, não sei o que. Entrava, fazia uma prece, jogava o azul no ambiente, tudo começava a dormir. Você hipnotizou as crianças, eu só acalmei ela. Funciona, pode acreditar, funciona. E hoje a ciência da Terra está cada vez mais fazendo pesquisas sobre como é que a microbiota, toda a parte intestinal tem a ver também com o cérebro, né? Com certeza. Na realidade está tudo ligado, nós é que temos a mania para querer estudar e entender, nós é que separamos, né? Mas está tudo interligado. E é interessante quando você fala, por exemplo, dessa parte de frequência vibracional, que a gente chama de luz, que a luz não existe, cor não existe. Cor é uma imaginação da mente que não consegue interpretar um padrão vibracional. Por exemplo, o vermelho tem um padrão vibracional relativamente lento, ele vibra entre 700 e 900 Hz por segundo. Se você compara com o branco, que vibra acima de 2.000 Hz por segundo, você fala assim, caramba, então, se eu botar, por exemplo, se eu for fazer uma sala aqui de ectoplasmia, né? O ectoplasma, só para lembrar, é quando você inspira, você puxa o oxigênio e junto vem o fluido vital. Nós temos uma capacidade de absorção de fluido vital. E quando a gente tem essa capacidade, a gente vive. O fluido vital é que dá vida, né? Faz o ânimos das células. E quando eu expiro, eu boto para fora o que? O gás carbônico e o ectoplasma. Então o ectoplasma, ele é o fluido vital que foi absorvido e utilizado pelo nosso organismo e ele tem propriedades biológicas. Isso é ectoplasma. Quando você vai fazer, por exemplo, um trabalho de cura, já reparam que ninguém bota a luz branca? Por quê? Porque a frequência vibracional da luz branca é muito alta. Ela vai dissipar aquele ectoplasma. Então o ambiente tem que ser um pouco escurecido. Mas também ficar tudo escurecido, né, é perigoso. Aí o pessoal bota ou uma luzinha vermelha ou bota uma luzinha azul clarinha para que não haja queima desse ectoplasma. Zero igual, já viu no filme dele? Sim. Ele curava com luz branca, com sol, usava ectoplasmia, ele era um médium assim, não dá para descrever a capacidade que aquele médium tinha, tá? Porque não é fácil você fazer acúmulo de ectoplasma
para poder fazer uma enxertia no espírito, né? Por exemplo, que está muito desesperado, debaixo do sol. Quando você acumula ectoplasma, né, a luz dissipa ele. Tem um caso interessante que é contado pelo Frutuoso, um dos livros dele. Ele trabalha no Frei Luís, que as salas de cura, não sei se vocês conhecem onde é o Frei Luís, em cima do Frei Luís fica uma nave o tempo todo, tem uma nave lá. Essa aqui é trabalhadora lá, sabe o que eu estou falando. Então, o que acontece lá? Eles fazem muita contenção de ectoplasma, porque no dia seguinte eles vão trabalhar fazendo enxertias e curas, né? E você não cura um perispírito de uma pessoa encarnada, que é um perispírito denso, com fluidos espirituais. Você não consegue remendar uma calça jeans com uma gaze, consegue? Não, né? Então, a mesma coisa, eu preciso do ectoplasma. Então, a casa de Frei Luís, já algumas dezenas de anos, fazer esse acúmulo para no dia seguinte ter matéria-prima para eles poderem fazer os processos de cura. E as trevas, sabendo, né, disso, falaram assim: vamos fazer alguma coisa para prejudicar esse trabalho? Aí o que aconteceu? Eles conseguiram produzir, é muito fácil para por exemplo, um Phantom, né, que é um mago negro, ele fazer intervenção em circuitos elétricos. Então ele conseguiu, né, com o poder mental dele, provocar um curto-circuito na rede elétrica ali que alimenta a luz para o Frei Luís. Ele ficou escuro e já era de madrugada. E aí o vigia ficou com medo, falou: rapaz, esse negócio aqui é cheio de espírito, está escuro, eu vou fazer alguma coisa, né? E aí a espiritualidade trevosa tinha deixado ali um pouquinho de óleo queimado, alguns panos. Ele falou: já sei, eu vou molhar isso aqui e vou ficar aqui com a minha fogueirinha. E ele fez isso, com os paninhos lá com graxa, lá com óleo, lá com fogo, e ficou lá. Pelo menos daqui a pouco voltar a luz, vai estar tranquilo. Só que o que ele não sabia é que o fogo também queima o ectoplasma. Então, no dia seguinte, eles foram trabalhar, eles não puderam trabalhar porque não tinha matéria-prima para ser utilizada. Então, você vê como é que as trevas trabalham. Quando eu não consigo te atacar diretamente, eu vou em alguma coisa que prejudique o que chega em você. É igual: eu estou protegido, mas quem anda com você? Lembra aquele ditado? Diga com quem andas, que quem então, tomar cuidado, porque às vezes você está protegido, mas quem está do teu lado, ou o ambiente que você vai, não está. E se ele não chega diretamente em você, você pode ter certeza que ele vai no outro para chegar em você. E aí? Orai e vigiai. Por nós é fácil, mas e pelo outro? Se eu só estiver fazendo. Vou te dar um exemplo. Tem gente que fala assim: nada me tira do sério, exceto o filho, a mãe, não sei quem. O que o obsessor faz? Poxa, essa pessoa aí, ela é sempre protegida, fazendo o evangelho, mas ela lá não está, e ela convive com ele, e ela tira ele do sério. Eu vou atacar ele porque ela ataca ele. Eu desequilibro você através daquela pessoa. Emmanuel tem uma frase que é muito coerente. Ele fala assim: não duvideis das trevas, porque eles são extremamente coerentes e sabem onde, como e quando atacar. Entendeu? Então, nós vivemos, devido às relações mundanas, né, do mundo, né, um perigo iminente o tempo todo. Não foi à toa que Jesus disse, né? Orai e vigiai, ou seja, conversa com o Pai, desabafa, como diria Santo Agostinho dizia que antes de dormir, todo mundo deveria começar com o seu travesseiro, dizer: puxa, isso eu não fiz bem, eu devia fazer dessa maneira, puxa, eu errei aqui, eu acho que amanhã eu vou pedir desculpa e vou fazer de forma melhor. E o vigiar é você estar atento, que você pode a qualquer momento se desequilibrar. E esse é o grande problema dos encarnados. Me lembrou da Márcia, do Aconteceu na Casa Espírita. Né? Perfeito. E assim, é muito complicado, porque você orar e vigiar por você é difícil, mas ainda está ali dentro do seu domínio, né? Mas pelas ações daquele que está próximo de você, já é um pouco mais complexo. Então eu vou te dar uma dica. Opa. Primeira coisa, nenhuma pessoa deveria dormir sem fazer sua prece.
Prece é pedir, orar é falar, rezar é repetir. Quando é que eu faço a prece? Quando eu peço auxílio para alguma coisa. Estou pedindo alguma coisa, estou pedindo auxílio, né? Puxa, me dá força, me dá sabedoria. Igual Salomão, né? O livro da Bíblia mostra, né? Salomão, você tem boas atitudes, peça o que quiser. Ele pediu sabedoria. Né? Então a gente não pede isso. Se, poxa, eu quero trocar meu carro, não adianta. Eu quero viajar para a Europa. Né? A gente sempre pede coisas materiais. Né? Mas se você começar a entender que na realidade o que você pede, né, existe alguns ditames, vamos dizer assim, sagrados do budismo e do hinduísmo, que dizem que cuidado com o que você pede, porque na maioria das vezes você realiza. Então a gente tem que ter muito cuidado de saber fazer a prece. E aí eu lembro de Jesus, isso não está escrito na Bíblia Sagrada, nem no Antigo nem no Novo Testamento, isso está escrito só em hebraico. Em hebraico tem uma passagem de Jesus com Pedro, que Pedro está muito desesperançoso, lá ele não consegue vender os peixes dele e eles estão indo para um casamento. Essas são as bodas de Canaã, é relatado nas bodas de Canaã, isso, mas não dá os detalhes entre linhas. E Pedro está ali cabisbaixo, Jesus chega próximo dele e pergunta: Pedro, o que está acontecendo? Você está muito triste? E, poxa, mestre, eu não estou conseguindo, eu trouxe aí vários peixes, ele era pescador, né? Eu estou querendo vender, ninguém comprou, o peixe vai estragar aí, não sei o quê, não sei o que eu faço. E Jesus olha para ele e fala assim: você tem feito você tem pedido ao Pai para conseguir realizar essas suas coisas? Né? Você tem feito sua prece corretamente? Pedro era distímico, né, que é a doença do mau humor. E aí ele, peraí, mas você já está me desrespeitando. O mais fácil é orar e trabalhar, não sei o que, não sei o que lá. Aí Jesus olha de novo para ele: Pedro, acho que você não entendeu o tempo. Você está fazendo a sua prece de forma correta? Aí, mas o que é a prece de forma correta? Aí Jesus explica para ele: isso não está escrito dessa forma que eu vou falar. Isaías, no Antigo Testamento, dá alguma noção sobre isso que eu vou falar agora. E Jesus fala para ele assim: quando você fizer a sua prece, você está pedindo alguma coisa. Você tem que fazer uma prece já imaginando, criando a imagem mental de que aquilo que você pede já está sendo realizado, já está acontecendo. E se já está acontecendo, já está sendo realizado, você agradece. É desta forma que se faz prece. É isso que a grande maioria dos encarnados não entende. Quando você pedir alguma coisa ao Pai, você já peça imaginando, criando a ideoplastia, né? Então, por exemplo, eu quero ter um bom convívio no emprego. Então você já projeta mentalmente você no emprego, as pessoas sorrindo, você feliz. Você tem que projetar isso. Quando você conecta a tua mente numa ideoplastia, você na realidade faz uma junção do mundo material com o mundo espiritual. Isso é real, isso é conectado. Hermes Trismegisto dizia isso com muita propriedade, ele cita isso no primeiro princípio hermético, que é o mentalismo. Então, essa é a verdadeira forma de fazer prece, né? Quem veio depois a escrever sobre isso foi um cientista chamado Greg Braden, num livro chamado Efeito Isaías. Ele explica exatamente isso, que é uma tradução do hebraico da Torá, porque Isaías era um profeta do Antigo Testamento. E assim, isso não foi traduzido conforme, né, a melhor tradução da Bíblia hoje é a Bíblia Teb, que é uma Bíblia ecumênica que é aceita por quase todos os credos, né, que tem em Jesus a sua figura central. Então, até a Bíblia Teb não consta essa forma de entender, mas a gente tem que começar a pensar sobre isso. Nunca durma sem fazer sua prece. É para te responder. Toda vez que você faz sua prece, está pedindo alguma coisa. Eu faço isso diariamente. A minha casa parece uma fortaleza energética de, vamos dizer assim, proteção. Por quê? Eu trabalho desmanchando magia negra, eu trabalho contra mago negro. Até porque eu conheço como eles trabalham, porque eu já fui um mago negro em vidas, né, talvez bem lá para trás. Eu sei como é que se processa os processos de
magia, todos os livros de ocultismo e magia negra que você possa imaginar que foi publicado no planeta, eu tenho todos, li todos, tenho todos. Eu conheço exatamente como desmanchar uma magia negra. Então eu posso ser muito atacado. E ele não vai me atacar durante o trabalho, porque eu estou no centro espiritualista, no centro espírita, cheio de proteção, né? Ele pode tentar, mas não vai conseguir. Ele vai me atacar onde? Em casa, quando eu estou mais desguarnecido. Então toda vez que você for dormir, eu vou até dizer, a prece é um decreto que eu faço. Eu já peço isso no curso, né? Em nome de Deus, em nome de Jesus, com autorização de Metatron. Metatron é um arcanjo, né, que é responsável, vamos dizer assim, o grande presidente de todos os elementais. Tá? Ele não é o dirigente direto, mas é aquele que energeticamente preside todos os elementais. Então, assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, com autorização de Metatron, decreto. Chega. Hã? Ela sabe porque ela flagela a mente comigo, né? Eu flamejar essa chametéria. Possa. Vamos lá então. Em nome de Deus, em nome de Jesus, contra a implementação do decreto. O flamejar dessa chametéria possa atrair as salamandras, queimando e depurando nesse ambiente toda e qualquer energia mal qualificada, mórbida ou estagnada, que aqui esteja ou penetre, fazendo-nos entender a necessidade de orar e vigiar, que assim seja e assim é, com a graça de Deus. Então, repara, quando você profere um decreto, né, diariamente de noite, você plasma nas paredes esse processo vibracional. Quando no dia seguinte eu faço ele, o que acontece? Ele vem, essa energia vem, e ela queima mesmo. Né? Então eu imagino o quê? Minha casa toda queimando, e aí eu uso o quê? O fogo sagrado violeta. Então é um fogo, né, na chama violeta que eu imagino queimando toda a minha casa. E detalhe, é purificada. Então uma maneira, né, de você se proteger é você fazer um decreto dessa natureza, que você não está só limpando a sua casa, está limpando a região. Quando a gente faz, aí quem está fazendo o curso de apometria comigo, a gente faz o quê? A gente pede proteção, por exemplo, a falange de Joana d'Arc, 500 metros de distância. Porque o vento que venta lá, venta cá. Né? Então, uma energia aqui muito boa pode ser desqualificada pela energia do meu vizinho que está brigando ou fazendo alguma coisa que não é muito boa. Então, na mesma em apartamento, quem mora para um colado do outro. Né? Então, aquela coisa que você acha que está perfeita, ela pode se desmanchar em fração de segundo. Tem uma briga aqui do lado, aquela energia se expande. E outra coisa, vocês já viram, mesa mediúnica a gente faz muito isso também, e quando a gente está em processo de apometria, não por decreto apometria em tratamentos digitalizados com poucos médios, a gente faz muito isso, a gente pede ao médium que está desdobrado ser acompanhado por um espírito, né, que está ali fazendo o trabalho junto com a gente, que vai na casa da pessoa para ver se encontra qualquer tipo de implante extrafísico, qualquer objeto que possa estar imantado com arquepadia e por aí vai. Então, o que é isso? Quando eles vão nesses locais, imagina, por exemplo, um Exu, tá? Que é um embaixador da luz trabalhando nas trevas. Ele conhece, ele sente, é como se ele tivesse vamos dizer assim, um faro para entender onde é que tem densidade. E onde é que está uma grande maioria das densidades? Nas paredes, no teto e no chão. Por quê? Porque uma densidade, quando é produzida, duas pessoas brigando, né? Aquela densidade que foi produzida energética, ela se expande e daqui a pouco ela tem que encontrar um local para se ancorar. Ela vai se ancorar onde? No local mais próximo que ela acredita que dê a ela uma segurança. A energia é inteligência. Então ela vai para a parede. Por isso que você vê, né, que as paredes sejam todas varridas, né, sejam todas queimadas, que sejam lavadas as paredes, o teto, o chão, blá blá. Aí o pessoal, por que o cara está fazendo isso? Porque é ali que ficam os resíduos. A grande maioria que às vezes sofre desequilíbrio energético, seja por qualquer motivo, às vezes se cura num centro espiritualista ali, né, fez um tratamento, se higienizou, aí vai para casa, passa meia hora, está totalmente contaminado, porque a casa não foi limpa. Então não basta só você limpar
o seu padrão energético, os seus corpos. Você tem que também pensar que a sua casa pode ser contaminada. Mas minha casa, eu moro sozinho, não tem como. Tem, você tem vizinho. Mora em cima, embaixo, né? O índio é que fala, o homem branco é engraçado, mora um em cima da cabeça do outro. Né? Então você começa a pensar, puxa vida, orar e vigiar é brilhante. Jesus, né? Nos foi bastante interessante. Eu vou deixar duas perguntas, porque uma foi onde fica então a questão, vou colocar um pouquinho na questão do cosmos. A questão do cosmos. E também até mesmo do pensamento, da gente fazer os decretos, onde fica e onde entra, na verdade, os ensinamentos da física quântica aí, né, porque eles são muito relacionados com essa questão da projeção da mente também. E mas não precisa responder agora, porque eu sei que outras perguntas, isso fica para depois. Não, deixa eu responder agora. Não, tem muita gente que não precisa pergunta, deixa eu passar para depois. E no caso da Bíblia, né, a gente usa os evangelhos apócrifos que foram encontrados em 47. Nag Hammadi. Isso. Península de Nag Ou Hammadi. eles de fato, eles são livros produzidos que não entraram por questões de interpretação da igreja católica naquela época que incorporou os livros que ela queria, ou eles são só especulação? Porque, de fato, eu acredito na existência deles. Inclusive, principalmente no de Tomé, que é um dos mais, de Tomé de Madalena, que são os mais bonitos, né? Mas assim, Então, vamos lá. não precisa responder agora, não, pode deixar. Não, mas eu vou te desmistificar isso lá. Primeiro, o apócrifo, né, de Madalena, ele tem 23 rolos, dos quais 1,5 apenas foi apropriado para ser interpretado e lido. Quase 22, vamos dizer assim, não foi. Então, muita gente escreve sobre o Evangelho de Madalena coisa de maluquice, porque não dá para ler. Nunca deu para ler. Os pergaminhos estavam completamente deteriorados. Então, primeira coisa. O de Tomé tem coisas muito interessantes, né? É o do próprio Tiago, tem muitas coisas interessantes. Então, o que foram os apócrifos? No momento que Constantino, em 312 depois de Cristo, ele torna possível o credo do cristianismo sem perseguição, que até então a grande brincadeira romana era matar cristão, perseguir cristão. Então, em 312, Constantino proíbe a perseguição e matança dos cristãos. E aí ele começa a pensar o seguinte: rapaz, esse povo cristão, eles têm um poder político, porque eles estão muito ligados no princípio ao judaísmo. E os judeus eram muito rebeldes, davam muitos problemas para Roma. Então ele começa a falar, como é que eu posso incorporar e dar um teor de validade, de crença para esse povo? Então ele pensa assim, eu já sei, eu vou fazer um concílio onde a gente verifique o que é ensinado para eles, e aí eles vão pegar não só os populares, mas os que eram, os que tinham acesso mais fácil para ser interpretados. E ele pega os 4 evangelistas e deixa de fora todos aqueles que não estavam condizentes com os interesses de Roma. Por que o Evangelho de Tomé é muito citado? Porque o Evangelho de Tomé tem uma frase fantástica: levantai uma pedra e lá estarei. Deus diz que ele está em todo lugar, ou seja, ele mostra a imanência de Deus, ou seja, Deus está em todos os espaços. Como é que você pode pensar Deus fora da sua criação? Então o Evangelho de Tomé contrariava um princípio da igreja: fora da igreja não há salvação. Aí você fala assim, quando Kardec pega isso e começa a escrever o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, opa, não é da igreja, fora da caridade não há salvação. Muita gente não entende que Kardec, na realidade, foi falar, igreja, tu está tentando manipular. Então os apócrifos, eles foram considerados não pertinentes aos interesses da igreja e foram afastados. E o que aconteceu? Pegaram um frade e falaram assim, frade, terra espiritual, queima, faz qualquer porcaria. Botou um pote de barro e ali na península de Nag Hammadi, no Egito, ele enterrou aquilo ali profundamente. E depois da Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando eles estavam fazendo escavações, encontraram os apócrifos. Na Roma, os manuscritos do Mar Morto também tiveram a mesma procedência, que foram enterrados, porque eram coisas que não atendiam aos interesses da época. Tá?
Então, isso é uma coisa. Aí, a primeira pergunta sua sobre física quântica. Quando eu falo para você que a energia escura se expande, tá? Então, por exemplo, eu sem saber, sem ter a menor noção de física quântica, né, faz de conta, eu consigo fazer um mentalismo onde eu vou separar, por exemplo, as células doentes de uma pessoa das células normais. Eu estou sem querer, eu estou manipulando a energia escura. Quando eu quero aglomerar, o que eu faço? Eu uso a matéria escura. Mas por que a gente não consegue entender isso? Porque a gente não tem instrumentos para poder tangibilizar e conseguir ter alguma coisa palpável sobre vamos dizer assim, esses átomos que são desconhecidos. Se eu fizer uma regra de 3 simples, tá? 73% de energia escura, 23% de matéria escura e 4% de matéria conhecida. Se 4% de matéria conhecida são 118 elementos da tabela periódica, se eu fizer uma regra de 3 simples e somar tudo, dá em torno de 2.960 átomos, dos quais eu só conheço 118. Então, Isaac Newton é brilhante quando diz assim: o que a gente conhece é uma gota, o que a gente desconhece é um oceano. Nós ainda não temos capacidade de entender essas partículas que, na realidade, a gente não tem como medir. Por isso que o homem manda, por exemplo, satélites para Marte e fala assim: não tem vida. Porque o homem acha que a base da vida, né, é a mesma do planeta Terra, que é o hidrogênio e o oxigênio, para formar água. Se não tem água, não tem vida. Você sabe qual é a densidade de Marte? 3,25. Marte é muito mais evoluído do que a Terra. Marte já passou do período de regeneração. Está no final do período de regeneração. Nós vamos entrar ainda em 2057. Marte já está no fim do período de regeneração. Então você fala assim, então o homem ainda é muito ignorante. Então, lembrando Chico Xavier, quando o homem conseguiu instalar uma base de observação fixa na Lua, Chico Xavier falou isso, falei no início, em 71, inicia-se a probabilidade muito grande do homem ter contato com extraterrestres. E a NASA já anunciou que em 2029 vai criar uma base lunar para observar. Então nós estamos falando em torno de 7 anos que nos separa, talvez, de comunicação. E o próprio Emmanuel fala, Chico, que quando isso acontecer, e aí a gente vai começar a entender o conceito de cidadania espiritual, né? Muita coisa vai se modificar. Por quê? Porque, olha só, nós não somos sozinhos. Dá para imaginar vamos dizer assim, a ignorância de um ser que acha que Deus criou uma galáxia, né, ou inúmeras galáxias, multiversos, com bilhões e bilhões de sóis, com bilhões e bilhões de sistemas solares, e só botou vida no pálido planeta azul, como diria Carl Sagan? É uma ignorância atroz, né? Não tem vida em qualquer lugar. Deus não para de criar. Então, né, quando você pergunta como é que a física quântica se relaciona, o tempo todo nós interagimos com ela. Por que é quântica? Porque é quanto de energia. Então, quando eu canalizo por mentalismo um quanto de energia para, de repente, fazer uma amálgama num processo que está se deteriorando, né, eu falo assim, vou limpar aquilo ali, vou fazer uma amálgama para as células começarem a tratar. Eu lido com o fluido vital, eu estou ali canalizando o fluido vital, eu estou dando um ectoplasma para ter aderência, eu estou trabalhando com a força nuclear forte para poder fazer, né, a aproximação, eu estou trabalhando com a força nuclear fraca para expandir, e quando eu uso a força nuclear fraca, eu estou usando a energia escura. Começou a entender? Sim. Nós interagimos o tempo todo com a física quântica. Agora, criaram na espiritualidade um celeuma, que a física quântica é uma coisa difícil. Não é nada, a gente vive e convive com ela o tempo todo, a gente faz coisas o tempo todo da física, até porque física, physis, do grego e do latim também, é natureza. Nós somos parte da natureza, nós não estamos separados da natureza. Então a gente interage o tempo todo com ela. Tá? Quem gostaria de perguntar alguma coisa? Eu estava aqui pensando se eu pergunto ou não pergunto. Pergunte, aqui isso aqui é uma ágora. Eu sei, quando eu falo assim é para eu perguntar. Eu vou expor, eu não estou entendendo nada.
fala que tem tratamento, né? E aí eu fico assim, eu falei, o que eu pergunto então, né? Eu tenho que começar pelo tratamento. Aí eu falei, acho que eu vou esperar comentar o Marcos, que eu tenho mais intimidade para perguntar. Aí você canalizou a pergunta para mim. Assim, eu não estou entendendo nada porque eu sou ignorante no assunto. Aí, Você nunca estudou nenhum livro de Kardec? Não, é sobre apometria, tratamento, entendeu? É sobre esse assunto. E olha quanto eu me coloquei em risco, né? Eu já trabalhei com o que dizem apometria e eu não sabia que era apometria. Como é que é isso, entendeu? Aí você falou assim, do intestino, da magia, da parede. Eu estou entendendo tudo que você está falando. Isso eu estou entendendo. Porque assim, ontem, antes de eu vir para cá, eu deitei, quando eu virei esse lado, eu vi um negócio na parede, entendeu? Aí eu falei, canaliza o teu pensamento para outra coisa. Eu estava entendendo o que estava ali, né? Aí quando ela falou do intestino, do cérebro, eu falei, estou entendendo tudinho. Aí eu estou entendendo, mas eu estou entendendo porque esses efeitos estão chegando em mim, percebe? Aí, só para você ter uma ideia, uma vez uma pessoa que é vista ou considerada como indivíduo, está presa e tal, né? Nesse julgamento, ela falou assim, não dá as costas para ela, que é para mim. Eu falei, por quê, cara? Eu não estava entendendo. Aí você falou das coisas, eu não estava entendendo porque ela estava com medo dessa pessoa me virar de costas para mim, entende? Então, o que está ao meu redor eu preciso de ajuda para eu me tratar, entendeu? Ó, deixa eu te falar uma coisa então, que é fantástica para você. Quando você percebe a ignorância ou a ausência do conhecimento, é o primeiro passo para você adentrar na busca do conhecimento. A primeira coisa muito boa que você já mostrou. Então, você busca, você tem que ser a protagonista da sua própria cura. Nós vivemos uma época onde a gente já passou da época de dizer assim, você está com problema? Eu vou te tratar, e você não sabe o que está acontecendo, mas deixa comigo. Essa época já passou. Sabe por que ela já passou? Porque nós já temos um nível de despertar de consciência que temos que ser, vamos dizer assim, não só protagonistas, mas temos que interagir com quem nos oportuniza a cura. E para fazer isso eu tenho que entender o que está acontecendo. Então quando você fala assim, eu sou ignorante, não é não, você já está adentrando a necessidade da busca do conhecimento. O que eu te recomendaria? Faça mais cursos, comece a entender devagarinho, pergunte. Muita gente tem vergonha de perguntar, não tem que ter vergonha não. Nós não nascemos, vai chegar a época, a partir talvez de 2057, que as escolas vão começar a falar de anatomia, fisiologia do corpo sutil, mostrar para as crianças que elas são realmente luz, elas não são braço, perna, cabeça e cabelo, entendeu? Mas isso ainda está um pouco distante, então nós temos muitas dúvidas. Eu também não sou o senhor sabe tudo, eu estudo muito, há muitos anos, entendeu? Então eu acabo tendo, vamos dizer, uma possibilidade maior de poder esclarecer, mas é você que vai buscar a sua cura, é você que vai buscar a nova informação que vai trazer um despertar da sua consciência para que você se modifique e você mesmo encontre o seu processo de cura. É assim, se eu pegar vários dados são coisas desconexas, e agrupar os dados e der um significado para eles, eu transformei dados em informação. Se eu pegar aquela informação que eu obtive através de um livro, de uma palestra, e colocar em prática na minha vida e ter uma resposta daquela prática, daquela informação, eu estou transformando em conhecimento. Então o conhecimento que é gerado através da informação que eu dou aqui para você, não é igual para ela, não é igual para... Cada um produz o seu conhecimento de acordo com o seu entendimento. Muita gente critica, por exemplo, determinadas seitas que falam assim, eu sou temente a Deus. Isso é tipicamente do Antigo Testamento. Mas por quê? Aquelas pessoas têm um nível de consciência que elas têm que entender assim, se eu contrariar a lei de Deus, Deus vai me castigar. Então, ele usa o conceito da lei divina, não é Deus que castiga, é você mesmo que escolheu errado, plantou errado, vai colher coisas erradas. Mas tem determinadas pessoas que não entendem isso. Então, ela tem que atribuir um algoz para dizer assim, olha, eu errei, aquele cara me julga o tempo todo, ele vai me punir, eu sou temente a Deus. Uma vez eu conversando com um pastor... Você terceiriza a sua consciência. Exatamente.
Eu falei com ele assim, eu não sou temente a Deus, ele me olhou. Como você não diz que é negócio de espírito aí? Como é que tu não é temente a Deus? Eu falei, Deus é meu Pai, Deus está dentro de mim. Como é que eu posso temer alguma coisa que faz parte de mim? Né? Eu respeito a energia crística. E para respeitar a energia crística, eu tenho que respeitar o meu corpo. Opa, respeitar o corpo. O que as pessoas fazem com o seu corpo? Tudo que lhe é dado, lhe será cobrado. Não tem o livro do Céu e Inferno, né, da codificação de Kardec, tem essa passagem. Né? Nenhum sentido deixará de ser cobrado. Tudo que lhe foi dado, será cobrado. E a quem muito é dado, muito será cobrado. Então, nós somos o protagonista da nossa cura, do nosso tratamento e responsáveis pela nossa doença. O que é a doença? Por que a apometria é uma coisa muito bacana? Porque a apometria deu a oportunidade da gente entender que as sequelas que a gente traz, às vezes de vidas passadas, foram atitudes equivocadas, formas de agir no mundo, formas de pensar, que aquilo foi acumulando e a médio e longo prazo aquilo é acumulado aonde? Exatamente no teu corpo lúdico, que é o teu, vamos dizer assim, o teu rolo, o teu HD que recolhe todas as tuas experiências de vida. Quando você vai reencarnar, esse corpo búdico cede essas informações que não estão depuradas, que são densas, para o corpo mental superior. O corpo mental superior processa aquilo, passa para o mental inferior, passa para o corpo espiritual, passa para o duplo etéreo e chega até o corpo físico através das cadeias de DNA. Você fala, isso é um processo. Quando você vai encarnar, você já vem com aquela programação. Aí você fala assim, então a pessoa às vezes encarnou, a pessoa fumou demais. Começou a fumar, ela com 18 anos, fumou até 80 anos. Ela causou uma lesão no perispírito. Ela vai voltar com um problema pulmonar. Você pode escrever isso. Aí você fala assim, poxa, mas isso é ira de Deus. Não, você que fez isso. Então, você tem que ajustar as suas escolhas de acordo com as leis divinas. Então, se você fez uma coisa equivocada, a única forma de você se livrar dela é você depurar. Então, a doença é uma espécie de depuração de um processo equivocado da sua própria ação. Então, a doença é uma coisa bendita, porque ela purifica você. Tem pessoas que são céticas, não acreditam em Deus, e aí elas passam por um processo muito feroz de doença, e elas passam a entender melhor o que é fé. Porque fé é uma palavra interessante. Se eu pegar lá no português, é um substantivo. Todo substantivo para ter significado é de um verbo. Né? Eu tenho fé. Se eu recuar ao latim, é fides, também é substantivo. Mas se eu recuar ao grego, é psotes, é verbo. Psotes é verbo e tem o mesmo significado de fé, tanto no latim quanto no português. E se é verbo, ela precisa o quê? De uma ação. Né? Todo verbo indica uma ação. Qual é a ação da fé? É o mentalismo. É você associar a tua crença à projeção mental. Então, o trabalho, a ação que se faz em alguma coisa que se canaliza a fé, é projetar mentalmente aquilo acontecendo, que é exatamente o efeito Isaías que a gente chama, que eu falei ainda agora para vocês. Então, você fala assim, então, as pessoas não aprendem isso, elas deveriam aprender isso na escola, ainda pequenas, mas as pessoas estão mais preocupadas em ensinar coisas materiais, como agora a moda é empreendedorismo, como ganhar dinheiro, né? Aí você fala assim, não dá para ensinar como ser mais feliz, ou como se livrar de problemas tipo estresse ou depressão. Não, as pessoas estão sempre ligadas à posse. Eu tenho que ter, eu tenho que ser. Então, tem uma diferença muito grande. Então, quando você entende só a palavra fé, você já entende o seguinte, na origem, fé precisa de ação. Como diria Paulo, a fé sem ação é morta. Né? Quando ele manda cartas ao Coríntios, ele cita isso, a fé sem a ação ela é morta. Porque eu preciso agir no mundo com fé. E uma das maneiras de você fazer isso com muita propriedade é criar hidroplastia, criar projeção mental. Então o seu processo de cura está nas suas mãos. É óbvio que se você for numa casa espiritualista, tomar um passe, beber uma água fluidificada, fazer um tratamento de apometria, isso vai te ajudar.
Mas a cura só vem merecimento. Ou seja, se você já teve um espaço destinado à purga, porque enquanto esse espaço destinado à purga não se esgotar, a cura não vem. Por isso que a gente diz que quem trabalha com cura, a cura não está nas nossas mãos. A cura está na mão, a gente usa alguém, a cura está na mão de Deus, mas na realidade, a cura é sua. Você. É por isso que se você olhar, hoje todos os centros espiritualistas, quando vão trabalhar com o processo de tratamento, e estabelecimento da cura, eles têm que começar com a autocura. E o primeiro passo da autocura é o auto-perdão. E a palavra perdão é bacana você entender. Por que auto-perdão? Porque nós somos algozes de nós mesmos. Como diria Chico, nós somos aqueles que tacamos pedra na cruz. Éramos nós lá atrás que tacamos pedra na cruz. Não foi o fulano, meu, éramos nós que estávamos lá. Então, quando você pensa em perdão, você vai pegar a formação da palavra, per mais donare. Per significa todo, donare é doação. Então, o que é o perdão? É toda doação. Ou seja, quando eu perdoo alguém, eu faço um fluxo que não tem volta. Eu simplesmente impulsiono toda a doação e falo assim, olha, eu quero o melhor para você. Eu não quero gratidão, não quero agradecimento, eu não quero resposta, eu não quero nada. Quando você manda uma carta para alguém e não manda o teu endereço, essa carta volta para você. Isso é fé. Isso é você saber canalizar processos de perdão. E eu estou associando essas duas coisas, perdão e fé, para te mostrar o seguinte: a primeira coisa que você tem que fazer no seu processo de tratamento é se auto-perdoar. Você fala assim, poxa, Marcos, mas eu nem sei onde eu errei. A gente às vezes não sabe. Isso é maravilhoso, porque se nós soubéssemos, por exemplo, que um filho e uma mãe, a mãe matou o filho, você já imaginou como é que seria essa relação? Então, o esquecimento do passado é muito importante para uma nova reconstrução. Então, quando você não souber, fala assim, poxa, eu estou com uma sensação estranha, de culpa, não estou conseguindo me entender, faça uma prece, peça auxílio ao seu mentor, que ele esclareça para você desdobrado, e mesmo desdobrado em sono, mesmo que você não tenha consciência do que é, faça a prece às vezes e rogue, Pai, perdoa, que eu possa entender os processos de auto-perdão, para que toda essa energia que me acumula, que me traz necessidade, possa ser extinta, né? Eu peço perdão àqueles a quem eu fiz mal. Por muitas vezes, muita gente fala do obsessor, né? Se o obsessor fosse um malvadão, né? Mas às vezes o obsessor ele só quer justiça. E na cabeça dele, a justiça imagina o seguinte, eu fiz mal a uma pessoa, matei aquela pessoa, prejudiquei a família dela toda, aí eu desencarno, tá? Esse cara me persegue no mundo astral, tal, e fica com uma vingança, com uma raiva tremenda, criando uma densidade para ele, e ele não consegue reencarnar. E eu que fui o malvadão, que fiz a maldade, estou nem aí, reencarnei, com toda aquela mazela ali. Aí a espiritualidade superior fala assim, olha só, processo obsessivo, pode deixar esse espírito assediar ele, eles têm ajuste de conta para fazer. E aquele espírito não reencarnou. Aí ele se apresenta, por exemplo, numa mesa mediúnica, quando não trabalha com mediúnica, fala assim, cara, você é uma porcaria de pessoa que me prejudicou minha família, você teve a oportunidade de reencarnar e eu não tive. Aí o esclarecedor olha e fala assim, olha só, você já se perguntou por que você não conseguiu reencarnar? Você já reparou que essa densidade que você criou para você mesmo está impedindo você de retornar para poder acertar as contas, porque a justiça divina vai estabelecer. Ou eles vão voltar com pai, filho, irmão, eles vão se aproximar. E se você pegar, Joana, no livro Ser Integral, tem uma passagem que ela fala isso, ela fala assim, todos a grande maioria dos relacionamentos no planeta Terra são ou de reajustes kármicos ou de oportunidades de ajuda mútua, um ajudando o outro. Então, ou é um ou é outro. Você não se aproxima de alguém simplesmente, porque é bonitinho, não.
Você pode ter um plano espiritual ali por trás. Ou reajuste kármico para se acertar, aprender a se amar, aprender a se respeitar, ou é um ajudando o outro. Você, não, eu vou botar essa pessoa na vida dessa outra aqui, porque ela vai ajudar ela a fazer isso, isso é de interesse para a comunidade espiritual, por exemplo. Então, nada é por acaso, o acaso não existe. Né? Então, quando você pensa em se curar, a primeira coisa é se auto-perdoar. Mas eu não sei o que eu vou me perdoar, peça perdão a todas as pessoas, mesmo sem saber quem são, que você prejudicou. Mostre, né, e fale assim, olha, eu estou disposto a te mostrar o tempo todo com as minhas palavras, que eu não sou aquela pessoa que te prejudicou. Aí você fala assim, puxa vida, mas eu estou falando porque eu não sei quem é, mas quem foi prejudicado e está ali próximo de você te obsediando, sabe. Não vai acreditar em você, 1, 2, 3, 4, mas se você for persistente e começar a mostrar que você está modificado, você muda. Lembra da história do Divaldo? O Divaldo tem uma casa, né, que adota crianças, né, cria crianças. E em determinado momento aparece um bebê na porta e esse bebê não tinha mais vaga, né? O Divaldo falou, não, a gente vai. Aí o administrador do espaço lá, que tinha as crianças, mas não tem espaço, não tem comida, não adianta trazer esse bebê. Aí eu digo, não, vamos trazer essa criança para cá. E cria aquela criança como se fosse filho, com todo o amor, o obsessor do Divaldo, que tinha ódio mortal dele, começa a se aproximar do Divaldo e fica observando. Esse cara está tratando essa criança. Puxa, vou parar de perturbar ele. Porque quando ele está tratando essa criança, quem era essa criança? Era a mãe do seu obsessor. Aí de volta fala para ele, olha, tenho ódio de você. Tinha. Porque, poxa, como você tratou minha mãe, eu que estou errado. O que eu estou te falando com esse exemplo? O amor constrói, a caridade revigora. Por isso que Kardec coloca, né, através do Espírito da Verdade, fora da caridade não há salvação. Você tem que começar a entender quando você faz o bem ao próximo, o beneficiário é você. E você não sabe por que aquela pessoa entrou na sua vida. Ou por que ela está ali te ouvindo. Eu sou palestrante agora, né? Quantas pessoas eu desvirtuei com os meus processos de conhecimento em magia negra? Muitos. Muitos dos meus alunos são pessoas que eu desvirtuei em vidas passadas. Eu soube disso numa mesa mediúnica. Eu estava como o médium, o treinador, e eu comecei a conversar com o espírito, e ele falando com uma raiva comigo, assim, monstruosa. E eu falava, por que você está me tratando, né? Você trata de igual. Ele não é menor, nem maior, nem igual você. Por que você está me tratando dessa maneira? Ele falou assim, você sabe onde eu estou? Eu falei, sei. Eu estou sofrendo a beça. Sabe por que eu estou sofrendo? Ele falando para mim. Porque eu fiz muita besteira, fiz muita maldade com os outros. Mas eu aprendi isso. Aprendi com um grande mestre que me ensinava como prejudicar as pessoas, me ensinava processos magísticos, bem grosseiros. Aí eu, poxa, mas você já não entendeu que você tem capacidade de sair? Ele disse, sabe por que eu estou aqui? Porque você foi esse cara que me ensinou. Se eu estou aqui hoje, até hoje, é por sua causa. O que você, como doutrinador numa mesa cheio de médicos, você fala para o espírito dessa natureza? Aí eu pensei bem, né? E tinha sido, acho que a minha segunda ou terceira mesa mediúnica. Eu falei assim, olha, se eu sou um crápula, consegui reencarnar porque eu estou arrependido das maldades que eu fiz, meu irmão, eu te peço perdão e eu sei que você é muito melhor que eu, e tu vai entender que você pode sair de onde você está, é só você querer. Começou a chorar. O médico chorava, né, através dele, copiosamente, porque ele falou assim, eu queria ouvir isso, eu queria escutar de você, se você é um crápula. Se você mudou, eu posso mudar e você é melhor que você. Estou te dando um caso real que aconteceu comigo, isso há 40 anos, 50 anos atrás, não é mesmo? Então, isso é real. Então a gente tem que tomar cuidado, porque na realidade o obsessor não é um malvadão. Ele é aquele que não entende a justiça divina e vem cobrar pelas suas próprias mãos. Entendeu?
Só para fechar e agradecer, né? Que antes de eu vir, eu tinha 2 lugares para escolher, né? Ou a casa espírita que eu frequento, para eu trabalhar, ver um passe e assistir a palestra, ou vir aqui. Aí eu fiquei assim, tô com uma preguiça, tô chovendo, entendeu? Aí eu perguntei a Simone assim, que horas começa? Rapidinho. E aí, fechando o que eu quero falar, é agradecer, porque eu estou no lugar que eu precisava estar, que eu preciso estar. O tratamento já começou há muito tempo, né? O estudo vai começar também. Vou começar, vou buscar isso e obrigada. Eu consegui chegar pertinho, você sabe? Eu sou papagaio de graça. Vibração, você falava, ficava vibrando, assim, para chegar bem perto dele, energeticamente, entendeu? E aí as respostas foram chegando, e é isso, agradecer a casa mais uma vez. E está à sua disposição todo o material da aula dele também, através dos nossos canais. Então, isso, então eu vou pegar os vídeos, né, material complementar. Então... Você escreveu um livro? Não, eu escrevi uma na área de gestão. Eu tenho alguns livros publicados na área de gestão, parte de administração e gestão esportiva. Mas a parte espiritual eu só no curso e um monte de material. Mas é agradecer mesmo mais uma vez, viu? Vocês são muito importantes. Resumindo todo o histórico que você passou para a gente hoje, eu gostaria de saber se no nosso planeta tem algum país que está a esse nível que você explanou tudo para a gente hoje. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É real, tem um livro do Chico Xavier, né, que mostra que o Brasil será o grande celeiro da humanidade. Eu já sabia, mas eu estava esperando você dizer se tinha outro país sem ser o Brasil. Todos os países, de uma forma geral, têm um comprometimento com a fraternidade, né, e com o amor ao próximo, né? Mas assim, o Brasil vai ser o grande celeiro de expansão dessa energia, tá? Isso está planejado já há muito tempo, quando, vamos dizer assim, houve a reunião, né? Já houveram 3 reuniões da Fraternidade Branca, e a última foi em 69, né? Que é uma história que é real. Quando em 69 o homem pisa na Lua, a Fraternidade Branca, os espíritos, né, que fazem parte vamos dizer, da congregação que cuida dos órgãos, ficou preocupado porque o ser humano, né, não tem tanta moralidade para começar a entender as relações cósmicas. Eles ficaram muito preocupados, e isso também é falado pelo Chico Xavier no programa Pinga Fogo. E houve um acordo de 50 anos que terminou em 2019, para que, se a Terra não entrasse em um processo de guerra nuclear, ela se autodestruiria, né, a espiritualidade cósmica começaria a ajudar. Então, se você olhar, né, as canalizações, principalmente de 2019 para cá, aumentaram muito. Então surgiram os arcturianos, pleiadianos, assinianos, né, a própria Fraternidade Branca começou a canalizar muito mais coisas. Por quê? Porque nós não entramos em guerra e nós temos a oportunidade de, vamos dizer assim, construir uma realidade mais próxima. Chico diz, que Emmanuel falou para ele, que se nós, nesse período de 50 anos, nós entrássemos numa guerra nuclear, o planeta estaria sendo atrasado em quase 800 anos para voltar ao mesmo patamar que está hoje, para galgar um dia mais para frente o mundo de regeneração. Então você vê, nós demos sorte, né? Porque os grandes, vamos dizer assim, estadistas aí que têm poder nuclear, não tiveram nem responsabilidade de apertar botões que destruiu o planeta Terra, né? Aí tem aquela passagem do Chico que ele diz que o Brasil seria, entre aspas, invadido, né? Os Estados Unidos ia ficar na região da Amazônia, né? A Europa quase toda ia descer para o sul, né? Pegar em Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Essa divisão, ela foi projetada caso nós entrássemos numa guerra nuclear, né? E essa guerra nuclear, principalmente para quem já viveu ela, como é o caso de Chico Xavier, que é um capelino, junto com o Dr. Bezerra, que também era um capelino, eles fizeram parte de uma destruição nuclear de Capela, né? E tem uma passagem que o Bezerra conversa com o Chico, né, está escrito no livro Contos do Chico. Tem todos os livros que falam da vida do Chico, eu tenho todos, eu li todos, porque eu sou apaixonado pelo Chico Xavier, que
na minha concepção, e na do Carlos Bacelli, do Geraldinho, é a reencarnação de Kardec. Né? Quem acha que não é, eu recomendo comprar o livro Chico Xavier, Reencarnação de Kardec. Ele apresenta 22 motivos justificativos do porquê Chico Xavier e Kardec são os mesmos espíritos. Que foi Francisco de Assis, que foi Francisco de Paula, que foi Platão, tá? E por aí vai. Eu tenho um estudo sobre as 20 encarnações de Chico Xavier, que é um espírito, né? Foi René Descartes, é um espírito já com muita contribuição para a humanidade. Tá? Tem gente que não acredita, assim, os que eu chamo espíritas de carteirinha, né? Que dizem assim para você: Kardec não falou isso, Kardec falou aquilo. Kardec só teve 13 anos para trabalhar, meu filho. Jesus teve 3, Kardec teve 13. Né? Ele foi lá no foco principal, falou da parte filosófica, né? Explicando o que é o livro do Espírito, falou da parte evangélica, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, falou da parte científica, que é a Gênesis, falou da parte de penas e punições e recompensas, que é o céu e o inferno, e falou da parte mediúnica, que é o livro dos médios. Ele falou das coisas principais. Ele não pode falar de outros ordens, ele não pode falar de padrões vibracionais, falar de chakra, porque esse conhecimento já está aí. E como diz na Gênesis, o próprio Espírito para Kardec, os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho. Eles se isentam de fornecer informações que já estão disponíveis no planeta. Nós é que temos que buscar informação. Por isso é que tem uma passagem, né, do Chico engraçado, que ele fala assim: você vai dizer que médium nasce pronto? Eu não sei se é verdade não, porque Emmanuel fica falando para estudar o tempo todo. Ele estuda, mas eu estou estudando, mas estuda mais, né? Divaldo também fala assim: por que eu vou estudar? Eu estudo, aí vem Joana, aí eu estudo, vem doutor Bezerra, eu estudo de Barcelona, mas eu vou estudar, eles que falam, não, deixa eu falar. Eu fui dar palestra, chegou na palestra, palavras do Divaldo, não saía nada da minha boca, parecia que eu tinha apagado tudo. Aí Joana chegou no ouvidinho dele: entendeu porque a gente manda você estudar? Cria afinidade. E aí, o que o Espírito faz? Ele é como se fosse uma coleção. Ele vai no teu cérebro e fala assim: esse povo aqui está precisando escutar isso. Ele tira e bota para você. Quer dizer, eu crio a afinidade, eu estou preparado para o trabalho, o Espírito vem. Eu até digo: eu tenho conhecimento, mas como sai da minha boca, nem eu sei. Eu não tive nenhum planejamento hoje para cá. Não sabia o que eu ia falar, só sabia como eu ia abrir, mas não sabia para que direção a coisa ia. Porque assim, a gente se prepara, estou preparado, mestre. Espiritualidade, meus guias, estou preparado. Agora a forma que vai sair da minha boca, como vai sair, o que eu vou falar, não sei. Ontem na palestra que eu fui dar, eu estava tudo preparado, eu abri a palestra com 20 minutos, falando coisas que eu não tinha a menor noção que eu ia falar. Mas o guia começou a falar assim, falar isso, falar aquilo. Foi sair da minha boca, parece que eu não tenho controle. E olha que eu falo, eu fiquei rouco, quase sem voz. Fiquei hoje o dia todo deitado, com febre, com essa aí me tratando ali o tempo todo. É isso que eu ia falar, cara, ontem. Não conseguia falar. Tenho certeza que ele, lá no ele fez uma magia negra lá, trabalhando. Ele fez. Eu nunca vi uma pessoa, se você for medir a velocidade, sabe, de uma frase que ele falava, e era um texto do tamanho, que o negócio e aí a gente ouve. É o decreto da apometria que eu li. Aí ele fala alto. Aí a gente começou a ficar com medo, tá entendendo? Não é ficar com medo, não. Aproveita que já tá fazendo uma chuva, vai tirar a susteira aqui, que é ruim. E ele ficou coisado, tadinho. Você só esqueceu de fazer aquela parada, né? Eu fiquei sem voz. Mas ele falou, gente, aquilo ali, você tem certeza que ontem você não fez um trabalho ali de magia? Não, magia negra não. Não, falando assim, de limpeza daquele cara. Eu li o decreto da apometria e com certeza as palavras ali têm poder. Elas expõem. Eu estou só preocupado com a que a gente passou, né? Falar um pouquinho. Gente, assim, primeiro de tudo, Marco, muito obrigada. Sensacional. Acho que a gente vai querer mais 1 milhão de vezes, porque foi incrível. Acho que
assim, as perguntas trazidas também, muito obrigada pela participação de todos. A gente tinha um roteiro que nem precisou. Eu acho que a posição privilegiada de fazer uma série de perguntas que serão enviadas por WhatsApp. 16 perguntas. Ok, mas uma Eu já respondi umas 10, né? Tudo gravado. A gente já teve roda de conversa, esse negócio não dá certo roteiro. Quando eu tava ouvindo as perguntas, eu escrevi 3, que eu também vou estar te enviando. Uma também que eu vou mandar pra vocês. Que eu vou estar, e assim, enfim, agradecendo. Eu acho que você é um grande amigo, faz parte dessa família do GRESB, com todos os cursos, todas as vezes que você teve com a gente hoje no presencial, ao vivo aqui com a casa, por todas as vezes também que você sempre dá toda a atenção em todas as perguntas, e não é só hoje, não é só nessa água, é em todos os momentos. Eu acho que é um grande amigo, é grande parte dessa família, e a gente só tem a te agradecer. E infelizmente por causa do horário a gente vai precisar encerrar, mas eu acho que eu reforço isso, essas perguntas, caso vocês tenham outras, entrem em contato pelo número do GRESB, a gente vai estar endereçando para o Marco, e tenho certeza que ele vai estar respondendo com todo carinho. Aí a Diamante falava a próxima. Tem que marcar um workshop de perguntas, tem 4 horas de duração. Vamos marcar a próxima reunião. Só para a gente conseguir encerrar na mesma audiência, tá? Eu vou pedir para a gente fechar os olhos e agradecer. Eu acho que, acima de tudo, agradecer a espiritualidade que certamente se fez presente nesse encontro. Agradecer ao Marco e a toda a inspiração que certamente esteve ao redor dele. Agradecer também pela energia de Francisco de Assis, que hoje é o dia dele aqui dentro das comemorações, dentro do planeta Terra. E agradecer a cada um de vocês que se fizeram presentes num dia à noite, num dia chuvoso, para estar aqui aproveitando esse momento de tanta troca e de tanto conhecimento. Obrigada, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus. Gente, a água frutificada está na saída, se sair, está muito julgada, viu? E